Quem é Sandra? Olá, eu sou Sandra, eu sou pedagoga, terapeuta, trabalho com famílias, jovens, adolescentes, pais e faço um trabalho de terapia de grupo, né, onde a gente recebe os adolescentes, os jovens e os pais também, porque eu entendo que família precisa realmente ter uma conexão. Então não adianta somente ajudar os filhos se os pais não estão presentes. Então é preciso realmente ter um conjunto para que a gente tenha um resultado e que realmente os jovens e os adolescentes, né, possam realmente se sentir acolhidos na medida que a família compreende esse processo de crescimento, né, do adolescente. Perfeito. Quando a família compreende esse processo, né, de adolescente, dessa transformação, essa comunicação, que nos tempos atuais a comunicação está tão frágil, né, entre pais e filhos, entre esse cuidado, esse olhar atento também para as questões da escola, de acompanhar. Como é que a senhora tem essas percepções, Sandra? Na verdade, há uma comunicação muito frágil desde o lado de 12 anos. A família sente assim uma necessidade e também uma frustração, porque a criança deixou de ser criança e com 12 anos já, né, vai se tornando um adolescente. Então a família percebe assim, meu Deus, estou perdendo meu filho. Ele não brinca mais, ele não se comunica mais comigo. E isso é uma questão natural. O Sim. adolescente, ele vai se formando, né, buscando a sua autonomia, a sua identidade, e começa realmente lá com os 12 anos. E aí as famílias chegam para mim, Sandra, eu não aguento mais, porque eu estou perdendo o meu filho, ele não era assim, e agora está assim, isolado, afastado de mim, eu não consigo mais ter essa comunicação. Então, muitas vezes, realmente acontece isso, mas isso é uma forma natural, né? O adolescente ele vai mesmo se afastar dos pais para crescer. Então, para buscar o quê? A sua própria identidade, no seu próprio caminho. O que acontece? Os pais precisam estar juntos, mesmo sabendo que os filhos estão distantes. Então, o papel dos pais aí é promover realmente essa presença, mas presença presente, né? Isso. Então, muitas vezes a gente vê que os adolescentes estão assim, no quarto, tudo bem estar no quarto, mas será que está muito tempo no quarto? Então, qual o papel do Na pai tela do na tela celular. do celular? É observar isso. Né? Perfeito. O pai é o guardião, os pais, né, são os guardiões realmente dos E isso filhos. cria um vínculo saudável, né, com essa comunicação com os filhos, né, esse comportamento, né, Sandra? Sim, sim. Na medida que os pais compreendem esse processo de transformação mesmo, da infância para a adolescência, para a juventude, ele vai compreender melhor essa fase do filho e vai Sim, também ter um olhar mais atento. Né? Será que meu filho está precisando assim de mim? Né? E o que eu posso estar fazendo? Porque eu digo sempre, quem comanda o barco é os é os pais. pais. É Os pais isso, precisam gente. comandar o barco. E para comandar o barco, você também tem que usar o limite e o amor. O amor e o limite precisam caminhar juntos. Se não tem isso, pode saber que vai ter uma falha muito grande. Então é o que? Acolhimento, presença, Sim, né? É você escutar, né? Muito mais do que falar, do que dar bronca, é você escutar, é validar o sentimento desse adolescente que ele está passando por turbilhões de situações ali que ele não compreende. sim. O adolescente, ele está muito mais no seu emocional, porque o seu racional ainda não está assim formado, que vai se formar lá, né, com 25 anos. Então é preciso realmente esse acompanhamento desses pais. Perfeito. Sandra, você que é pedagoga, né, vê com uma experiência tamanha aí no desenvolvimento humano, nessas conexões, nessas transformações, qual os erros assim que os pais vêm cometendo na criação e nesses procedimentos, nesse processo de aprendizado de comportamento dos seus filhos? Eu sempre falo, não existe erros, né? Porque assim, a gente não tem uma cartilha pronta para pais educar filhos adolescentes, né? Nem filho adulto, filho jovem, criança também. Porque assim, os pais também são pais agora no momento. Então, eles não aprenderam a ser pais. Então, eles são pais no processo. Mas o que acontece? Os pais precisam estar atentos a esse processo. Então, muitas vezes, os pais estão distantes,
sem querer, os pais realmente cometem esse erro, viu, Sim, Dayana? Porque assim, não é uma intenção, sim, né? Muitas vezes pode ser uma falta mesmo de preparo, uma falta de atenção, então a correria também do dia a dia, ou, né, muito acelerado, né, o trabalho, então não tem esse tempo de parar. Então muitas vezes os pais colocam os filhos na aula de capoeira, aula de dança, aula de inglês, aula disso e daquilo, mas não para com o filho. Então na medida que os pais tem atenção com esse filho, ele vai parar para escutar. Então, não é um erro, é o pai realmente ter mais essa atenção, sim, porque às vezes os pais também se sentem culpados, né? Lá no trabalho que eu faço da terapia de grupo, né, quando a gente tem essa roda de conversa, os pais se sentem muito culpados, porque eles acham que vai perder o filho. E, na verdade, esse medo de perder não dá limite. Né? Isso pode ser um erro, né? Não dá limite para o filho porque tem medo de perder esse filho. Então, assim, deixa o filho fazer qualquer coisa, né? Não é aquele que comanda o barco, sim, né? sim. Então, deixar o filho fazer qualquer coisa, o filho também não se sente amado, porque ele acha que, ó, eu Eu posso fazer o que eu quero, não estou então tendo não controle, tô tendo limite, limites. não está tendo atenção, então tá Isso é agindo verdade. certo, Isso. né? Então, gente, o pai, né, uma mãe, os valores, né, a comunicação interna, eu acredito muito nisso. Porque para a formação de um jovem consciente socialmente, numa consciência do respeito para com todos à sua volta, para uma segurança, uma inteligência emocional de como lidar com as adversidades da sociedade, requer que tenha uma base fortalecida, uma base que venha com ensinamento sólido, de muita verdade, de uma transparência, né, e um âmbito saudável, um acompanhamento assertivo. Mãe solo, eu fui criada com uma mãe solo, né? Então, todos os preceitos ali colocados para que aquele jovem vá para a escola, a forma de tratar uma professora, a forma de tratar seu colega, a forma de se comportar socialmente, tudo isso remete à sua conduta em casa. E quando Sandra traz isso, essas questões, né? A questão dos erros, entre aspas, dos pais, né? Muitos nem sabem o que estão fazendo, Sim. né? Porque a gente parte de uma linha, né? De uma base que aquele pai tem uma mãe, tem um pai, tem um avô, todas as sinalizações ali colocadas. Aí, mesmo ele tendo tudo isso, a vida é tão agitada, tão corrida, que não está tendo tempo para dar atenção à sua família, né, ao cuidado com seu filho em si. Mas ele precisa se remeter da questão da responsabilidade dele para a formação desse indivíduo para a sociedade. Né? Então, não tem como se desvincular dessa responsabilidade que é de ambos. Né? Porque o indivíduo que vai ser formado ali, que vai ser posto para o eixo social, e todos os perrengues que ele vai passar na sociedade. Porque a sociedade é cruel, né? E se ele não tiver preparado, a gente já preparado, a gente já vem sofrendo os intempéries, imagine um jovem que não tem todo aquele embasamento necessário, uma premissa, né, do respeito para com a forma que lida com o outro, a forma que se coloca para com o professor. Então, isso tem que vir de uma base bem fortificada, né, de uma atenção e de um laço mesmo de transformação e conexão familiar. E quando Sandra coloca tudo isso, a gente percebe como desenvolver, Sandra, essa escuta emocional dentro de nossos lares. Primeiramente, entender esse adolescente, saber esse processo, né, que ele está vivendo e ser mais presente. Acolher as emoções, né, perceber esse menino que está ali perto de você, porque muitas vezes cada um está com o celular na mão, os pais estão com Sim, o celular, os filhos estão com o celular e ninguém conversa. A comunicação é você realmente entender esse processo e conversar com esse adolescente. Muitas vezes você vai achar que ele não está te ouvindo, mas ele está ouvindo sim. Então ele percebe essa presença. Então é preciso estar presente, acolher, né, validar os sentimentos e também ter atenção no que ele está fazendo. Nessa responsabilidade também dá limite e amor. Então o filho para ser criado, né, que o cria é a cria, né, dos pais, ele precisa realmente de um comando muitas vezes. sim, Agora não é um comando autoritário, autoritário isso. né? Precisa ser um comando de carinho, de afeto, né? De responsabilidade e, acima de tudo, de acolhimento. Então, é amor e limite. Se Perfeito, você Sandra. consegue equilibrar isso aí, entre amor, limite, presença e acolhimento, eu acho que dá tudo certo. Dá certo, meu amor. Gente, eu tenho uma irmã de 10, 14 anos, a Annelise, né? Aí ela chega da escola com aquela expectativa, né? Chega, ela não espera nem abrir a porta do carro, o carro sair, ela já vê coisa. Ó, isso aqui, aqui. Aí
É tão importante a gente saber ouvir essa criança, porque ela tá vindo com aí tem pais assim que cortam, não tô tendo tempo agora, não, deixa para depois, deixa para depois. Então perde aquele laço, aquela conexão. Daí quando vai se aproximar e a criança já tem aquele não vai me dar atenção, então não preciso falar o que está acontecendo comigo na Sim, sim. escola, o que o professor falou, que atividade é essa que é colar. Né? Então, é a importância dessa conexão, dessa escuta, do ouvir, do prestar atenção, gente, em cada sinalização dessa. Por isso que as crianças dão sinalizações, dão sinais quando estão bem, dão sinais do que está acontecendo. Os pais têm que ser observadores, analíticos, né? E estar atento a isso. Então, Sandra trazendo essas informações é de uma pessoa que vivencia, né, todo esse processo do ensino-aprendizado, desse acompanhamento para com esse jovem. E, Sandra, antes de partirmos para as finalizações, meu amor, nos sinaliza aí a questão das suas redes sociais, e-mails, onde podemos lhe contactar para palestras e eventos, cursos. Eu tô lá no Instagram, né? A gente tá lá com terapia de grupo, palestra, mentoria. É Sandras Terapias, né? Pode estar me procurando lá. E lá tem muito mais informações. Também eu tô com um curso agora, né? Vou lançar esse curso para profissionais, Sim, terapeutas, psicólogos que queiram trabalhar com grupos terapêuticos, né? O grupo é um espaço mesmo de acolhimento e um espaço de fala. E os jovens e adolescentes precisam de espaço de fala, perfeito. né? Então, eu estou lançando esse curso agora, né, para psicólogos e terapeutas que querem realmente trabalhar com jovens e adolescentes, ou então com pais também, né? Sim. Eu acho que é importante. Então, podem me procurar, estou por aqui disponível. Eu agradeço muito a Dayana também Oh, por meu esse amor, momento, né? Eu acho que é um tema muito tem pertinente e a demais. gente precisa realmente ter espaço para falar sobre família, adolescentes e E jovens. jovens. Ô, Sandra, muito obrigada, né, por aceitar nosso convite, de estar aqui conosco.